Fala, meus amigos, começando mais um bate-papo aqui. Hoje é o segundo dia do Fórum GD, a primeira edição do ano em São Paulo, e recebendo nossos amigos aqui da Ecore, Ione Ziv e o presidente aqui, Leandro Martins. Tudo bem? Como é que vocês estão? Obrigado. Como é que tá? Prazer. Tudo bem? Obrigado. Legal. Prazer estar aqui de novo com você. Bacana, obrigado. Bom, hoje a gente pode dizer que a Ecore é a principal empresa de soluções MLPE do Brasil. Posso Exato. dizer isso? A gente é a maior distribuidora de soluções MLP do Brasil, né? Voltando no passado, em 2014, a gente começou com os microinversores AP Systems, nosso carro-chefe hoje. A gente se tornou a maior distribuidora AP Systems do mundo em microinversores e hoje a gente detém só em microinversores no Brasil, sozinhos, 2/3 do mercado. Que legal. Então que legal. a gente popularizou essa categoria de produtos. Além dessa categoria de produtos são os microinversores, a gente também tem as soluções otimizadas, a SolarEdge, e agora também com a parceria que a gente firmou anteontem, você teve presente ali com a Huawei, a gente tem também um MLP opcional. Isso também é uma inovação para nós, para o mercado, a gente cada vez mais deixando esses otimizadores mais potentes. Isso vai ajudar a questão da segurança, da eficiência e disponibilizar isso para o mercado para nós é uma conquista muito grande. Ou seja, né, Leandro, quando vocês começaram essa aposta lá atrás, que é, primeiro, conhecer o mercado internacional, ver o que deu certo e o que deu errado, focar em segurança e aí sim começar a trabalhar, fazer um bom trabalho. Isso Exato. Foi essencial para que a marca Ecore conseguisse ganhar escala hoje no Brasil. Exato. Quando a gente começou ali era muito difícil, né? Porque a gente introduziu um produto que era desconhecido no Brasil. Que o pessoal ainda falava, o que é energia solar? Achava que era não solar sabiam, térmico. Né? Lógico, todo mundo tinha confusão do solar térmico e também tinha, até hoje, né? O pessoal acha que simplesmente é um sistema fotovoltaico, são módulos em cima do telhado. Sim. Essa é a percepção do usuário até hoje. Isso está mudando aos poucos, sim, mas numa proporção, numa escala muito pequena. O nosso desafio é fazer com que o consumidor final também conheça as possibilidades, a maior segurança, a maior eficiência, a maior garantia. Isso através do trabalho que a gente vem fazendo desde lá do comecinho, a gente vem treinando, capacitando, os nossos integradores são nossos parceiros, a gente cresceu graças a eles, e eles estão colocando essa cultura para que o consumidor brasileiro ele passe a entender de comprar um sistema fotovoltaico, assim como você hoje vai comprar um carro. Sim. Você tem todo o conhecimento, a maioria dos brasileiros hoje vai comprar um carro, ele sabe o que tem um carro a mais do que o outro, se é mais confortável, se não é, se ele dá menos manutenção, se ele é mais eficiente, se ele gasta mais combustível ou não. Então o nosso desafio é que o consumidor final ele consiga entender o produto para ter uma decisão assertiva na hora da compra. Legal. E vem dando certo. É um desafio, mas vem dando certo. É um desafio e a gente percebe isso com a pesquisa que a gente fez na Solar TV no final do ano, que a Ecore foi em primeiro lugar na solução MLPE, foi muito bacana. Uma honra muito grande. E a gente conversou com muitos integradores, também com o cliente final, e eu lembro que alguns clientes falaram assim, que quando foi comprar, decidir na compra de um gerador, ele já tinha feito uma pesquisa, o que era a AP System, o que era essa solução, por que ele ia trabalhar com isso ou com aquilo. Então eu vejo que também veio do cliente final. Aí uma pergunta que eu quero fazer agora para o vice-presidente da Ecore, que é o Ione Ziv, que tem uma experiência no mercado internacional incrível, né? Veio de outras operações, hoje sediado em Israel, mas com uma visão de mercado global e estratégica para o time da Ecore. Então, Ione, a gente vê aí, acabamos de falar que um cliente chegou e olhou e falou, poxa, isso é legal, isso é melhor para mim. Essa fase de amadurecimento do mercado, onde o cliente sabe o que quer, como é que você pode trazer esse olhar internacional? Assim, o que já aconteceu em outros mercados que você pode falar, olha, o Brasil está nesse momento agora? So this is a very, very nice mark for the Brazilian market because most of the world, the final end customer doesn't really know the brands of the inverter manufacturers or the panel manufacturers. They mainly know maybe if it's a Chinese product or American product, but the level that the final client is asking for a product of AP Systems or whatever company is very unique, it's very nice. Mostly they are dependent on what the installer is selling them. And I think that the installer is the most important point because he is the one that he have both the technical knowledge and the business knowledge, and is the one that in direct contact with the final customer. And it is in his hands to help and pretty much push to the right decision of the final client.
The final client obviously wants safety, he wants more energy, he wants a good system, he wants reliability, he wants all of this. But at the end of the day, if the installer tells him, oh, this is bad, this is good, take this, he will, in most cases, do what the installer is telling him. And our role here is to train the installers, make them understand what is the good product for them, because we want to incentivize them, not by paying them money or giving them good price, by making them understand that if they install a good product, then they get like a back, somebody that helped them, they get warranty, they have a good product because they can sell good product, they can sell more panels, incentivize them, and of course, with a product that is better for the end customer. Once we reach both things, we have something that is good for the end customer and good for the installer, we have a win-win situation, and this is what we're trying to do by training the market, educating the market, finding not just the cheapest product or the most efficient product, finding the right product to the right people, having the combination, having this win-win situation. E é engraçado, ele comentando assim, né? A gente no Brasil, a gente quebrou algumas barreiras, né? Por mais que o mercado brasileiro ele veio depois, né? Começou mais tarde do que alguns mercados mundiais. Mas, por exemplo, a AP Systems, o único país que ela deu uma exclusividade foi o Brasil. E em 2 anos a gente conseguiu se tornar o maior distribuidor AP Systems do mundo. Então a gente quebrou uma barreira dentro de um fabricante, que está em mais de 100 países, onde nós provamos para eles que a gente conseguiria realmente capitalizar muito mais o produto se a gente tivesse uma proteção, mas essa proteção não é para a gente ganhar mais dinheiro, para ter um lucro maior, simplesmente para poder fazer um bom trabalho. Um bom trabalho, gastar energia com o produto, sim. E ajudá-los no desenvolvimento de produtos, e isso foi uma coisa única no mercado. E a outra coisa única agora, escutando o Ioni, que a gente pode fazer, a gente vem fazendo, é também fazer com que, lógico, a ponte de comunicação entre o instalador, a empresa instaladora e o cliente final, essa ponte de comunicação é muito importante. Mas também a gente conseguir com que o consumidor final, ele também demande o nosso produto, isso já acontece no Brasil, aí isso também é uma conquista. Porque o integrador, né, quando ele perde uma venda e fala, mas por que eu perdi? Sim. Né? E se ele está fazendo um bom trabalho, ele fala, nossa, mas o cliente veio pedir essa marca, Exato. Porque ele tem o conhecimento. Provavelmente ele não vai perder, Sim. se ele conseguir atender aquela demanda, porque ele teve uma demanda passiva, né? Ele não foi ativo ali para oferecer a solução X ou Y. Então isso é uma coisa que o meu departamento de marketing está todo alerta quanto a isso, porque nós temos hoje, eu até falei na minha palestra ontem, 1/3 das empresas que estão no mercado hoje surgiram o ano passado, então é muito difícil também você balizar, porque você tem hoje, sei lá, vamos falar, 40 marcas de inversores no Brasil, mais 40 marcas de módulos no Brasil. Quem começou, lógico, não estou desmerecendo ninguém, mas é muito mais difícil essa pessoa ela já ter filtrado com o que ela quer trabalhar do que pessoas que já estão no mercado há 3, 4, 5 anos. Nós temos clientes desde o início da empresa, 8 anos atrás. E essas pessoas já estão bem desenvolvidas em relação a esse é bom, esse é ruim, esse eu já testei, esse eu não gostei, esse eu adorei. Então, esse padrão de percepção. Né? Exato. Então, quer dizer, esse cliente, esse revendedor, instalador que já está no mercado há mais tempo, é muito mais fácil para ele, tecnicamente, ter segurança para explicar para o cliente dele, olha, essa venda aqui, para você, essa solução é a melhor. Agora, para quem começou no mercado ano passado, é muito difícil, porque é muita gente. A gente está falando aí de pelo menos 7, 8 mil empresas que começaram no ano passado. Já o cliente final, aí nós estamos falando de milhões de consumidores. Aí é um desafio que a gente também está conseguindo aos poucos. Não é mais tão incomum as pessoas ligarem lá, clientes que nunca compraram o Decore, revendedores, né? A gente não vende para o cliente final, e falar, olha, eu vendo outras tecnologias, porém o meu cliente está demandando a AP Systems. Aí você ganha um novo parceiro eu ganho um novo parceiro comercial, porque aí ele vai ter a oportunidade de testar o meu produto, aí ele vai ver que ele tinha uma concepção totalmente equivocada em relação a outros produtos que ele sim julgava produtos ótimos ou perfeitos. Dentro daquela análise dele. Dentro daquela análise dele. Então, assim, a gente é um desafio, mas é gostoso esse desafio.
E é legal acompanhar isso de perto, Leandro, porque a gente vê a evolução da Icore, quando a gente se encontrou em Nossa, foi 2015, 16, 15, a gente vê exato. quanto a Icore cresceu e, assim, reconhecer como vocês estão alinhados, né, com o seu principal Sim. fabricante hoje, que é a AP System, como a Icore e a AP System são alinhadas ali, o que Sim, pensam. é uma parceria ali, uma parceria assim, basicamente é uma família. Sim. A gente tem um relacionamento assim, além do relacionamento comercial, uma amizade assim tremenda, com muita gente ali, com os donos, com a diretoria, os executivos todos. E é gostoso, né? Porque a gente trabalha de uma forma, de novo, saudável, a gente vem crescendo de uma forma saudável. Não adianta a gente crescer numa guerra de preço, numa guerra de trabalhar sem margem, porque depois um distribuidor que trabalha dessa forma, ele não vai estar no mercado. Sim. E se eu não estiver no mercado, todo mundo que comprou da Icore, ele vai ficar na mão. Sim. Então, a gente está no mercado e vai continuar crescendo saudável. E isso a gente não abre mão de segurança, de equipamentos de qualidade, a parceria com a Huawei, a própria SolarEdge, são tecnologias que a SolarEdge nós trouxemos ela no Brasil, para o Brasil, né? Ninguém conhecia também o que era otimizador. E agora a Huawei também tem os otimizadores. Então, assim, a gente vai criando essa evolução do mercado em conjunto com os nossos parceiros, né? Mas com a AP Systems já é um caso de amor, né? Já é um caso, exatamente. Mas é muito legal isso, ter essa escolha tecnológica de vocês é muito levada a sério dentro da Icore, né? Sim. A gente vê, para você colocar agora a Huawei, né? É uma pesquisa muito grande. Muito. Qual é o nicho de mercado que ela vai ocupar dentro da Icore, o que vocês vão fazer com produtos Huawei, é diferente. Então, Sim. assim, sem perder o DNA da empresa. Né? Exato, e também é um outro desafio, por quê? Porque eu tenho um MLP opcional. O que isso quer dizer? Que a pessoa também ela pode comprar um sistema que não seja MLP, e o nosso DNA é MLP. Sim. Enquanto o Brasil não tiver uma legislação que obrigue um rápido desligamento, ou que obrigue, né, a gente utilizar o MLP em cima de um telhado, a gente também está vendendo algo que não é um MLP, apenas opcional. Porém, para a gente decidir trabalhar com a Huawei, por exemplo, a maioria dos inversores deles, acho que com exceção de um ou dois dos maiores, tem a proteção contra arco, que é Sim. o famoso AFCI. Então, inversores com AFCI ou sem AFCI, já existe uma diferença tecnológica ali. Com certeza. Então, aí eu vejo, por exemplo... O cliente mal sabe que ele pode colocar a casa dele em risco. Né? Não sabe, não sabe. E quando ele vê uma notícia lá, incendiou uma fábrica, incendiou uma concessionária, incendiou uma casa... Essa pessoa, quem está pensando em comprar um sistema fotovoltaico, ela fala, poxa, peraí, meu vizinho pegou fogo. Será que eu também se eu comprar, vou pegar fogo? Então, essa pessoa, como ela tem o poder de decisão de compra, obviamente, ela é dona do investimento, do dinheiro, né? Ela tem que entender, olha, existem tecnologias que podem te dar segurança. Poxa, mas aí você vende uma tecnologia que não é MLP. Mas espera aí, eu tenho um inversor que ele tem o AFCI, que ele já te dá um nível a mais de segurança. Sim. Aí o pessoal questiona muito. Pô, então quer dizer, o preço desses equipamentos, dessas soluções, eles vão ser no preço do inversor de string tradicional? Não. Ninguém faz milagre. Ele custa um pouco mais caro. É comparar um produto que você conhece, o consumidor. Agora falando para você, consumidor. Você vai comprar um celular, você vai... 90% vai só pelo preço? Não. Não, exato. Você vai pelo que ele te oferece e o que você precisa naquele celular. Na tecnologia também que a gente está falando, é a mesma coisa, né? A gente também fala de soluções que ainda tem um agravante, que é para durar 25, 30 anos. Então, e se você comprar errado? E se você ficar com dor de cabeça sabendo que isso a qualquer momento pode causar um incêndio? Exato. Né? E aí o que eu falo sempre com o Ione, a gente discute bastante e fazendo analogias, né? Por exemplo, quando você compra um carro, muito fácil a gente fazer analogia com o carro e comparar com o nosso mercado. Quando você vai comprar um carro, antigamente o cinto de segurança foi um opcional. De repente ele se tornou obrigatório. Teve uma época que alguns carros no Brasil vinham com um retrovisor só. Sim. O retrovisor do lado direito era opcional também. Agora é obrigatório. Você teve momentos que o airbag era um luxo. Agora o airbag também é obrigatório. Então tudo isso... Mas teve que acontecer muito acidente, muito problema. E você tinha que decidir, falar, vou comprar um carro com airbag ou sem, com ABS ou sem. E agora que a gente vai ver com a evolução, né, a gente vai evoluindo tecnologicamente, por exemplo, o dispositivo contra-choque que os carros estão saindo agora, a minoria dos carros tem isso, mas a gente vai ver em pouco tempo
todos os carros com proteção contra choque. Ou seja, se ele vai bater em algo ou atropelar uma pessoa, ele mesmo para sozinho, sem você ter que interferir nisso. O FCI, por exemplo, a gente pode dizer que é isso. Agora, como que você tem um carro com esse dispositivo custando o mesmo preço de um que não tem? Custa dinheiro para você embarcar a tecnologia dentro de um produto. Isso é o básico. E a gente falando de 1 milhão, 1 milhão de conexões, quando chegar em 20 milhões, como é que faz isso? É uma escala absurda que pode ter muito problema. Não precisa nem de ser 20 milhões, vamos falar em 2 milhões, quando dobrar a matriz. Então tem muita coisa legal acontecendo. E, Ione, esse momento que a gente vive hoje, né, a gente sabe que hoje a gente está passando por uma crise mundial, petróleo subindo, muita coisa pode acontecer. E a gente sabe que a corrida por modernizar a matriz energética, criar uma matriz que não seja mais centralizada e mais distribuída, isso é um papel que acho que todos os países vão buscar agora. Como que você enxerga hoje o papel assim, de um distribuidor em fazer esse processo acelerar, né? Com segurança, porque hoje todo mundo vai buscar soluções para produzir a sua própria energia. So starting from who stands behind the things is the government and the regulation, and they need to support where needed and interfere when needed and stay away when needed and not needed. And what we really need is regulation that are helping the market to increase and not pushing the market away to what is easy, like fossil fuels, and be dependent on oil and gas. And what we need to see more incentives, we need to see more help. Everybody talk about batteries. Batteries is the new thing in solar. But where batteries are successful? Batteries are successful in countries that they have enough solar energy that is already interfering the market, the grid operators. And because the country doesn't want to stop the solar, but they don't want to interfere the grid operators, what they're doing, they give incentives for batteries. In this way, you can still produce energy. If you don't have what to do with this energy, you're not pushing it to the grid just to get money and interfering with my network. You store it to when me, as the grid operator, I don't have energy, and then you're helping me. So each one needs to help the other, and many countries give 50%, sometimes 90% rebate on the storage. So you practically get the batteries for free to help the market, because they understand, yes, we want to increase the solar market, but we don't want to interfere the grid. I'm not fighting the grid. The solar, the renewables are grid friendly. We all need to work together. And if connect many countries together is better, connect many resources together. What we really need is the government, we need regulation that helps us with these incentives. We don't ask for president. I don't want free money. I don't want whatever is not needed. I need just to not interfere and help me to increase, because it is interest of everybody. We also need this, what Leandro said before, about safety. With the car today, you're not thinking, oh, should I buy a car with a seatbelt or without a seatbelt? It's not, nobody asks you. You buy a car maybe with air conditioner or not, maybe. But seatbelt is there and airbags are there because the regulation doesn't give you a choice. You must have a car with a seatbelt and airbag. And in some countries, already there is regulation for safety in PV. You must buy an inverter with arc protection, a system with rapid shutdown. In Brazil, it is still optional, just like the seatbelts were still optional. But I'm sure it will come here as well. And then there will be no choice. Everybody will have arc protection. Everybody will have rapid shutdown. Whether they want it or not, it will come. Maybe not in the big fazendas, but for the commercial, for the residential, for rooftop, anywhere there are people, you're going to have safety. Not as like, oh, this system is nice, it has safety. Nobody asks you. It must have safety, because if there is no safety, there is no system. Ou seja, não está na mão exatamente do distribuidor ajudar ou acelerar essa liberdade energética. Está mais na mão dos governantes, para que eles possam
criar, por exemplo, caminhos. rebates ou descontos em imposto de renda. Sim. Por exemplo, isso nos Estados Unidos, quando eu morava lá, você comprava um carro híbrido, você tinha um desconto no imposto de renda de $2.000. Isenção de PVA. Isso, assim as pessoas começam a ter a possibilidade de aquisição de uma bateria que hoje é caríssima. Sim. Né? A gente vai começar agora com as baterias também, se sair a regulamentação, mas já compramos, está embarcando. Então tem coisa nova vindo Tem aí. coisa nova, tem coisa Coming back nova. to this distributor, we need to make sure people have stock of the product. We need to train the people, train the market, give them the best solution, give them good prices for the system to be cost effective. This is the role of the distributor. But if the market is not willing to help here, not willing to accept, that doesn't matter what we do, it will not be a cost-effective deal and people will not do it because eventually there is money behind the things and if people lose money for putting a solar system, they will not put a solar system. Exato. São esferas diferentes. Quem pode fazer o quê, né? Exato, é o que a gente está vendo no nosso mercado desde há quanto tempo, né? A gente está na mão de governos, né? Está na mão do Estado, do governo federal, e a gente tem que realmente estar ali também ativo junto aos deputados estaduais, aos nossos prefeitos, vereadores, e cobrar, e falar, gente, vamos incentivar de uma forma que essa mudança ela se acelere. Sim. Porque da forma que a gente vai, eu vejo o pessoal batendo palma, a gente tem 1 milhão de conexões, mas são 10 anos. O Brasil, por ano, ele tem muito mais ligações de novas unidades consumidoras do que esse 1 milhão. Sim. Então, na verdade, é uma conquista? É um mercado grande? Sim, mas poderia estar muito melhor. Maior, muito mais desenvolvido. Se o Brasil fosse um país mais barato, o custo do Brasil fosse um pouco mais barato, e a burocracia também ajudasse um pouco, né? Sim. A gente sofre como importadores, eu só trabalhei com importação minha vida inteira, e é um sofrimento que chega a ser às vezes parece piada, às vezes parece que os fiscais eles estão torcendo para a economia dar errado. Nesse momento agora até saiu uma reportagem dos nossos amigos lá do Canal Solar, que parece que por capricho, no nosso setor, aí depois eu descobri que são outros setores também, o pessoal para um monte de coisa em canal vermelho. Uhum. E aí esse canal vermelho, ele fica lá, a gente como importador, além de parar a mercadoria nossa, a gente tem que pagar a armazenagem, a gente tem que pagar a inspeção do engenheiro que ele escolheu, e essas inspeções custam por processo R$30 mil, R$28 mil, então a gente tem que pagar tudo, além de ficar parado mercadoria, aonde o que o Ioni falou, a nossa obrigação é trazer a mercadoria o mais rápido possível, mas o governo também tem que ajudar. Porque senão a gente torna o Brasil um novelo, né? uma linha, um bolo ali, e vira uma bobina. Né? É absurdo, né? Absorver esses gastos, tudo. Quanto a gente pode... quando eu falo em esferas diferentes, você faz sua parte. Você pesquisa, vai para fora, traz as melhores soluções. Investe. Gasta muito antes de ver um lucro. Exatamente. Né? Coloca o dinheiro na frente, o total risco é seu. Sim. A gente fala de distribuidor, mas... Gera emprego? Gera emprego. Quantos empregos a Ecori gerou? Quantas novas posições de emprego a Ecori gerou? De colaboradores são mais de 500. Então, ou seja, são mais de 500 famílias. Na operação interna nossa, mais de 250 funcionários. Dentro das unidades nossas, aproximadamente 250 funcionários. São famílias. Fora as pessoas que trabalham também, por exemplo, a transportadora que transporta para nós, o despachante aduaneiro, os fiscais que também estão ali trabalhando, ganhando o salário dele do governo, mas também estão ali trabalhando, liberando o processo nosso. Então, para que dificultar uma coisa que é tão simples, uma empresa idônea igual a nossa, a gente não tem um pingo de coisa errada na nossa operação. Então, a gente deveria olhar para isso, pressionar os nossos políticos, a gente tenta fazer isso, infelizmente dá a impressão que você está lutando contra a corrente, né? Mas não vejo assim uma melhora eu tenho 46 anos, comecei a trabalhar com comércio exterior com 18, ou seja, eu tenho décadas de experiência. Lá na sua escola lá? Não, eu entrei no comércio exterior em 93, segunda turma foi. Turma. Então, assim, tudo isso a gente... É triste, né? Porque eu já estou ficando velho, né? Quer dizer, a gente sempre pensa, não, daqui uns 5 anos vai melhorar, não, o Brasil vai mudar. Mas eu vejo a mesma coisa acontecendo. Desde lá de trás até hoje, já se passaram quase 30 anos. Né? Ou seja, né? Tem muita gente boa no Brasil para fazer bons negócios, para trair negócio, para fabricar indústria. Falar de indústria, a indústria, então, se a gente falar de indústria, a gente chora, né? Chora, exatamente. Hoje eu conversei com o Hildo aqui sobre indústria, a gente, poxa...
né, cai É, exatamente nisso. o próprio Hilda, a gente fala, pô, meu amigo, né, a PHB, o pessoal da PHB, a capacidade que eles têm de ter uma planta aqui enorme no Brasil para produzir o que eles quiserem, inversor, módulos, o que for, é gigante. Consegue-se fazer isso? Não. Custo Brasil, a burocracia, toda essa bobina enrolada, ela é muito difícil de desenrolar. E isso é difícil, para nós é mais fácil de entender, né? Porque a gente convive aqui, vive aqui por décadas, né? Agora, vai explicar para quem vem de fora. O Ioni, desde o início que ele está com a gente, né? O Ioni vem com uma experiência internacional de sei lá quantos países que ele já abriu o mercado na época de SolarEdge e tudo. Quando cai nessas Ele sempre perguntou para mim, poxa, mas por que não produz painéis, módulos aqui no Brasil? Porque aí eu falo, pô, Ioni, é difícil de explicar. É difícil de explicar em 46 anos, a história de 46 anos em pouco tempo. Porque eu vou ter que te falar de guerra entre estados, de briga de impostos, eu vou ter que te falar de custo Brasil, de leis trabalhistas. Até você entender tudo isso é muito difícil. E até hoje, de vez em quando, ele, pô, mas e aí? Fica mais caro. As indústrias que tem hoje, algumas já fecharam, e as que estão aí no mercado para poder vender, por exemplo, kits com código Finame, elas não têm uma produção alta, não têm capacidade produtiva, porque o produto ele fica 30%, 40% mais caro comprar lá de fora, do que comprar lá de fora. 12 mil quilômetros. Porque o processo é moroso e é burocrático. Mas tá aí, gente, é muito bacana bater esse papo aqui no Solar TV, conhecer um pouquinho mais da Icore, e realmente, assim, a gente aposta muito que boas empresas como a Icore, tem outras também no mercado, mas que estão fazendo um bom trabalho e que fazem a diferença no nosso mercado. Então, Leandro, parabéns. Obrigado, Ioni, parabéns e obrigado. E nos falamos aqui na Solar TV. Se você tiver alguma pergunta para o time da Icore, é só você fazer na descrição desse vídeo, que prontamente a gente vai levar para o time da Icore. E não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Um abraço, pessoal!